Reino Unido poderá voltar a investigar o fenômeno OVNI/UFO oficialmente. 10 de maio, 2019. Ao bem da verdade, o Ministério da Defesa do Reino Unido, assim como os militares dos Estados Unidos, nunca deixaram de considerar seriamente este fenômeno, por mais que tenham dito o contrário. Mas agora, há uma movimentação também no Reino Unido para normatizar os relatos desses objetos. Reino Unido poderá voltar a investigar o fenômeno OVNI/UFO. A Marinha dos Estados Unidos admitiu recentemente que OVNIs foram encontrados perto de instalações militares, ao divulgar novas diretrizes para garantir que as aparições de fenômenos aéreos não identificados sejam reportadas e registradas adequadamente. Agora, o Ministério da Defesa britânico foi instado a adotar uma abordagem semelhante para que militares e mulheres se sintam capazes de apresentar suas próprias observações misteriosas. Nick Pope, ex-chefe do Departamento de Investigação OVNI/UFO do Ministério da Defesa, elaborou um documento estabelecendo como o Reino Unido deveria responder a eventos anômalos observados no céu. O escritor e investigador britânico pediu que os avistamentos de OVNIs/UFOs fossem levados a sério e exortou seu antigo empregador a implementar uma política semelhante às diretrizes da Marinha dos Estados Unidos. As autoridades fecharam o escritório de arquivos X da Grã-Bretanha em 2009 e não reabriu desde então. Enviou uma cópia de suas diretrizes e disse que estaria aberto a juntar-se ao Ministério da Defesa, MOD, mais uma vez para investigar os OVNIs/UFOs. Ele disse: "Eu apoio fortemente a política da Marinha dos Estados Unidos, que é uma resposta sensata às questões de defesa, segurança nacional e segurança aérea levantadas pelo fenômeno, seja qual for sua verdadeira natureza. Espero que a iniciativa política dos Estados Unidos leve o Reino Unido a seguir o exemplo. É hora de reabrir o projeto OVNI/UFO do Ministério da Defesa ou colocar em prática novos arranjos de relatórios." Para muitas pessoas, a sigla OVNI evoca imagens de discos voadores e homenzinhos verdes. Mas há evidências crescentes sugerindo que pelo menos alguns relatos de aeronaves estranhas no céu podem ser confiáveis, embora a maioria dos objetos sejam mais propensos a serem aviões espiões experimentais do que naves de exploração alienígena. Nos Estados Unidos, os detalhes de uma campanha secreta de pesquisa chamada Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP, vazaram lentamente para o domínio público nos últimos 2 anos. Além de investigar tecnologias avançadas como buracos de minhoca, antigravidade e armas a laser, o projeto investigou fenômenos aéreos inexplicáveis, incluindo observações de aeronaves viajando a velocidades extremas. A Marinha também admitiu que recebeu uma série de relatórios de aeronaves não identificadas viajando para o espaço aéreo protegido em uma área militar, o que significa terras pertencentes às Forças Armadas Americanas. Os chefes de defesa ficaram tão preocupados com os avistamentos que ordenaram o desenvolvimento de um novo processo para relatar e registrar avistamentos misteriosos de aeronaves não autorizadas e não identificadas. No entanto, essas diretrizes não serão divulgadas ao público. Pope acrescentou: "Entendo por que a Marinha dos Estados Unidos se recusou a divulgar suas diretrizes ao público, mas, para aqueles que querem saber, suspeito que minha versão seja muito semelhante à deles." Diretrizes de Nick Pope para o relato de fenômenos aéreos não identificados. Uma recente iniciativa de política da Marinha dos Estados Unidos sobre aeronaves não identificadas, fazendo incursões em áreas controladas por militares e espaço aéreo designado, destacou a necessidade de diretrizes similares no Reino Unido. O relatório atual é irregular. O término em 2009 do Programa de Pesquisa e Investigação de OVNIs do MOD pode ter criado uma falsa percepção de que as autoridades militares não estavam preocupadas com tais relatórios. O termo OVNI é, por si só, inútil, tendo em vista a bagagem da cultura pop associada a ele. Os pilotos militares e civis foram dissuadidos de fazer relatórios, resultando em ocorrências potencialmente significativas que não são relatadas. Ocasionalmente,
Para evitar essa terminologia carregada, frases como aeronave incomum ou helicóptero não convencional foram usadas, ou, como no caso de incidentes recentes no aeroporto de Gatwick, os avistamentos foram atribuídos a drones, que podem ou não ser a explicação neste caso. Para garantir a continuidade da terminologia, o termo Unidentified Aerial Phenomena, UAPs, fenômenos aéreos não identificados, FANIS, deve ser usado. A recente iniciativa da Marinha dos Estados Unidos trouxe o requisito em foco, paralelamente ao reconhecimento pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos de alguns aspectos de seu programa ATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaça Aeroespacial. Este é um programa projetado para avaliar ameaças avançadas de armas aeroespaciais estrangeiras do presente para os próximos 40 anos, e que inclui o estudo de eventos anômalos, como avistamentos de veículos aerodinâmicos em manobras extremas, com fenomenologia única, relatados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos ou outras fontes confiáveis. Uma nova unidade MOD deve ser configurada para investigar todas essas ocorrências. Todas as tripulações de todos os ramos das Forças Armadas que veem tais objetos/fenômenos, todas as tripulações civis, todos os operadores de radar que detectam alvos não correlacionados, e quaisquer outras testemunhas militares, MOD ou contratadas de defesa, fazem um relatório completo a esta unidade o quanto antes. O MOD deve investigar cada ocorrência minuciosamente, conferindo os avistamentos com os dados de radares militares e civis, e o radar de rastreamento espacial no Sistema de Alerta Rápido de Mísseis Balísticos na Hadfield Dulles. Evidentemente, HMG, o Ministério da Defesa, Forças Armadas de HM e o AK precisa estar ciente de todas as atividades na região de defesa aérea do Reino Unido, devido às claras questões de defesa, segurança nacional e segurança aérea levantadas. Atividades aéreas incomuns, reais ou percebidas, podem ter várias causas diferentes, incluindo atividade militar estrangeira, ou não estatal, envolvendo aeronaves, mísseis ou drones envolvidos em atividades operacionais, testes de voo, espionagem, terrorismo, contrabando de narcóticos, ou tentativas de avaliar as capacidades de nossa rede de defesa aérea por meio de penetrações não autorizadas destinadas a obter uma resposta militar. Projetos negros envolvendo tecnologias de protótipo operadas por outra parte das Forças Armadas HM, nações aliadas ou contratados de defesa, em circunstâncias em que o projeto pode ser altamente classificado, com informações mantidas apenas por poucos indivíduos com as devidas autorizações de segurança e necessidade de saber. Atividade de drone por empresas comerciais ou particulares envolvidos em fotografias aéreas legítimas ou ilegítimas, ou em atividades deliberadamente perigosas ou disruptivas. Identificações erradas de objetos ou fenômenos conhecidos. Anomalias de radar. Trotes. Delírios psicológicos. Causas ainda desconhecidas.